Muito bem. Qual que é a atitude que todo cidadão de bom senso, honesto, trabalhador, né, sincero, tudo isso, né, na medida do possível, o que ele pode esperar de uma autoridade governamental, né, de uma autoridade distrital, vamos dizer assim, do próprio presidente? Certamente, né, que essas mesmas autoridades ajam com bom senso, né, que elas saibam exercer virtudes no sentido de flexibilizar, equilibrar, proibir, permitir, enfim, tudo aquilo que uma Constituição que se preze consegue garantir, ou seja, como Miguel Reale explica no livro Aplicações da Constituição, de 88, em que se delimita uma esfera de coexistência e dentro dessa esfera as pessoas têm a liberdade, né, dentro de uma série de direitos e deveres, garantias. Então é claro que toda pessoa que esteja exercendo um cargo público, né, e que detém um certo poder nas mãos, ela deve entender também, né, essa pessoa deve entender que ela não está ali para mandar nas pessoas, mas está ali para servir as pessoas. Eu estou participando de um outro grupo de estudos em que estamos relendo todos os diálogos de Platão, né, os diálogos socráticos, né, e eu gostaria de utilizar aqui o exemplo da própria Apologia de Sócrates, na qual ele deixa claro que ele não está contestando o Estado, as leis, nem a existência cultural ali dos deuses. Ele só está explicando que existe sim uma leis que estão acima das leis mundanas, das leis que regem as coisas terrenas, né? E que a organização de uma sociedade, de constituições, de leis, de filosofias, elas só se dão justamente porque o ser humano ele tem essa o privilégio de ter uma sintonia com valores superiores, mas que aqui se traduzem de modo mais, vamos dizer assim, modos bastante limitados, que é o caso do Estado. Todo o Estado, seja o governo, a prefeitura, seja o presidente, a presidência da República, seja o STF, todas essas instituições elas têm poderes limitados. Portanto, eles não podem simplesmente exercer, né, seus cargos, suas atribuições de forma arbitrária, né, e caprichosa, que é o que vem ocorrendo, sobretudo nesse período de crise pandêmica. Né? Você vê muitas autoridades estendendo a quarentena, né, aqui no Paraná, nova suspensão de atividades comerciais, sem se dar conta das consequências disso. Né? Ou seja, se decreta, se proíbe por um lado, mas não se, vamos dizer assim, não se compensa isso, por outro lado, com benefícios à altura. Então você tem a merreca do auxílio emergencial, enquanto que muitas pessoas estão perdendo emprego, pessoas estão fechando seus CNPJs, né, dando baixa aos CNPJs, pessoas sem salário, perdendo salário, contratos sendo suspensos, enfim, né, a arrecadação do Estado está diminuindo, dos Estados, né, e da União, por conta disso. Né, então está se consumindo demais e produzindo de menos. E essas autoridades, muitas que estão decretando essas soluções mágicas, você vê soluções mágicas no mundo atual em que grande parte da população é cética, né, e acredita em soluções mágicas. Então, esses decretos bastante extremados estão mais proibindo do que beneficiando. Estão restringindo, mas não estão compensando com benefícios, quando deveriam. Né? Então, é claro que isso pode ter consequências, sim, bastante, já estão tendo, já existe um sinal de que as consequências disso serão ruins. E duvido, como um amigo meu, eu estava conversando com um amigo meu outro dia, duvido que o Estado vai indenizar as pessoas que estão sendo economicamente prejudicadas. É claro que o combate ao Covid ele deve ser levado a sério. Porém,
você tem a operação da Polícia Federal por todo o país e uma série de fraudes, né, desvios de verbas estão sendo, vamos dizer assim, investigados e descobertos, como também falseamento dos dados de óbitos e nessa inflação de casos de Covid. O que deixa claro que a situação, né, a letalidade do vírus não é tanta quanto se esperava. E à medida que o tempo passa, ou seja, que se tenta prolongar as medidas de segurança, mas os casos diminuem, se percebe que esse vírus ele não é tão perigoso quanto foi alardeado no início. E que sim, está havendo abuso de poder. Então é claro que é isto que tem que ser colocado em pauta em primeiro lugar. Porque as medidas de segurança estão todas aí. As medidas de bom senso estão sendo exercidas. E cada cidadão de bom senso sabe exercer isso. Sabe ter aquele mínimo de amor ao próximo, no sentido de não prejudicá-lo. Na dúvida, claro, vamos evitar determinados tipos de atividades no momento, para que não se provoque uma possível, né, um contágio que venha prejudicar outras pessoas, né, de forma indireta. É óbvio que isso tem que ter, mas não se pode, você tem garantias, cláusulas pétreas da Constituição, o direito de ir e vir, né, e uma situação que é quase invasiva ao lar. O lar é asilo inviolável, cláusula pétrea, mas você tem quase isso. O que é mais evidente, né, durante esse período de pandemia, o que é mais evidente no sentido de prejudicar a vida das pessoas é a ação do Estado e não a ação do vírus, do Covid-19. Porque a ação do Estado ela é muito mais visível, né? Agora, o Covid é um inimigo invisível, né? E os cidadãos, o cidadão comum, né, nós, réis mortais, né, não temos a chance de verificar, né, todos os hospitais, todos os leitos, todas as pessoas doentes e todos os prontuários que existem. Né? Não temos, não só não temos como fazer isso, como não temos nem tempo de avaliar a veracidade ou não de determinados atestados de óbitos ou diagnósticos. Então, toda a estatística que se passa, seja de pessoas infectadas, seja de casos suspeitos, de casos curados, de casos de óbitos, de casos confirmados, ela é muito mais ficcional. Porque quantas pessoas estão tendo acesso, quais pessoas estão tendo acesso a isso? São muito poucas. E muitas vezes essas pessoas estão dando um tremendo mau exemplo. Porque afinal de contas, como eu disse, a investigação da Polícia Federal aí no processo Covidão já está prendendo autoridades pelo país. Em Manaus, a secretária da Saúde está presa. A secretária de Saúde. Então você veja a que ponto a coisa chega. Então, estão falseando dados, sim, estão criando muita ficção em cima de uma situação que não é tão perigosa quanto parecia. Estão fazendo isso no sentido de se promover, né, uma espécie de engenharia social, né, uma espécie de, vamos dizer, talvez uma nova agenda, um novo plano de governo, sim, para mudar o senso comum das pessoas, para, né, adaptar-se ao novo normal e não para simplesmente suspender uma série de atividades para que as coisas voltem ao normal. Não, você veja que a linguagem que está por aí, sobretudo na mídia da TV aberta, é essa. Temos que nos adaptar ao novo normal. Então, o que falta a esses governantes nossos, seja, no caso, governadores, prefeitos, o próprio presidente, senadores, deputados, falta cultura para essa gente. Cultura e aprofundar a sua inteligência, sair daquela bolha em que vive. Não digo que isso é regra para todos. Muitas autoridades públicas, sejam governadores, prefeitos, enfim, políticos, estão sim tendo muito bom senso e fazendo frente a todo esse abuso de poder, que hoje, sobretudo, vem do STF. Então, se essas pessoas voltassem a estudar, a tornar-se mais intelectualizadas, mais, vamos dizer assim, aprofundar a sua inteligência, amadurecer a sua inteligência, saberiam tomar decisões melhores e não estariam, né,
vamos dizer assim, enveredando por esse caminho de mau caratismo, né, que pretende decretar, mandar, ordenar, né, proibir, coagir as pessoas, sem, ao mesmo tempo e proporcionalmente, beneficiá-las, já que estão sendo proibidas de exercer as suas profissões e o seu ganha-pão. Então acordem, gente. Existe esse risco, não estou dizendo que isso vai acontecer. Mas à medida que tentam prolongar isso, tentam estender isso, né, eles estão, muitos dessas autoridades governamentais, enfim, estão sim escorados numa ideia de que eles estão acima da lei, ou que têm poderes ilimitados, e que podem se expressar ao seu bel prazer, né, como aqui no caso do nosso prefeito, né, que chega a dizer que quer saber se as pessoas estão se comportando bem, quando ele não é nossa mãe, ele é empregado do Estado, ele tem que servir o povo e não dizer o que o povo tem que fazer, né. Então é claro que, vamos dizer assim, é o velho jargão, poder sobre a cabeça, e essas pessoas de fato não só mostram, essas pessoas que detêm cargos públicos e certo poder, né, elas sim mostram que não têm, não acreditam em nada além das leis, né, que nada é superior às leis, e que as leis e que os seus decretos vão resolver tudo, quando não vão resolver, na verdade estão até piorando, estão muitas vezes atrasando a situação. É como assim, estamos no século XXI, mas estão tendo muito mais cuidados de idade média do que de século XXI para situações, né? Então se suspende os negócios, os comércios que, né, tecnicamente, né, entre aspas, não são essenciais, mas você tira a opção das pessoas, né, de recorrerem a esse ou aquele estabelecimento para se sustentarem. Então os mercados começam a encher, filas começam a se formar diante de mercados e aglomerações inevitavelmente surgem, né, na medida em que se tenta evitá-las. Então é claro que esses governadores, não só essas autoridades governamentais, não só são incompetentes para lidar com uma situação nova, como, né, estão agindo caprichosamente e não estão tendo consciência de que o seu poder é limitado e que eles não podem cruzar aquela fronteira que a própria Constituição, né, sancionada sob Deus, indica, né, e assevera que você não pode proibir as pessoas, né, não pode coagir as pessoas a fazer o que elas não querem. Você pode aconselhá-las, você pode até promover uma espécie de educação cívica e fazer salientar o papel da amizade cívica, que é o que as constituições promovem, né? Eu não conheço o meu vizinho ali e tal, mas eu tenho uma amizade cívica com ele porque convivemos no mesmo espaço, na mesma cidade, no mesmo lugar. Então isso já pressupõe uma série de normas, uma série de princípios que eu tenho que respeitar. Mas eu faço isso, a minha liberdade para lidar com esses princípios, né, ela não pode ser suprimida. Ela é sagrada. A minha liberdade dentro de um bom senso, porque liberdade, toda liberdade acarreta responsabilidade. Então a minha liberdade é de lidar com as leis, interpretá-las, né, e agir com o máximo de bom senso diante delas. Então eu não preciso que o Estado ou a Prefeitura decretem proibições para mim, né, no sentido de pensar por mim. Não, eles devem apenas chamar a atenção para determinadas normas básicas, né, da convivência civil que por eventualidade as pessoas não estejam observando, estejam desatentas, né? Mas não fazer o que estão fazendo, colocar decreto em cima de decreto, proibição em cima de proibição e não estão gerando nenhuma reflexão, estão gerando revolta, uma reação que pode ter consequências ruins no futuro, em todos os sentidos. Era isso.